Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Vitor, eu criei esse canal, né, o Mini Play Traders, né? Eu tenho um canal também no Instagram. Eu entrei no mercado Bolsa de Valor desde 2019, eu tô aqui, né? Então tem um pouco mais de 3 anos. E esse vídeo que eu vou estar fazendo aqui para vocês vai ser para explicar um pouco sobre suporte, resistência, topo e fundo, né? Apesar de ser bem semelhante as duas coisas, é um pouco diferente. E eu vou estar explicando aqui por quê, né? Esse aqui é o gráfico do mini índice, né? Aqui é do dia de hoje. Dessa linha para cá, dia de hoje, aqui foi ontem, dia 28, né? Dentro desse espaço aqui. E o que acontece, né? O pessoal, eles acabam confundindo muito questão de topo, fundo e resistência e suporte, né? Como eu disse, são parecidos, mas são um pouco diferentes. O que acontece? Igual hoje, eu vou usar o exemplo de ontem e de hoje, tá, gente? Mas isso aqui a gente pode usar todos os dias, né? Ontem, vocês podem notar, o mercado abriu aqui nessa flechinha vermelha, né? O preço sobe, corrige, explode para cima. Depois ele faz a correção. Vocês podem notar que o preço trava aqui, ó, nesse ponto. Se a gente pegar um preço Fibonacci, o mercado ele sempre vai fazer esse movimento, tá, gente? Ele sempre vai fazer isso aqui, ó. E aí depois ele corrige de novo, depois ele sobe, aí corrige, aí ele reverte, né? Igual aqui foi esse caso, né? Rompeu aqui, enfim, ele sempre vai fazer esse movimento. Sobe, corrige, desce, corrige, enfim. E ele travou bem nesse ponto aqui que deu o ponto de uma retração de 50% da Fibo dessa puxada que ele deu para cima, né? Coloquei essa linha em verde aqui, simbolizando o quê? Compra, né? Tô querendo dizer que quando o preço chegar aqui a gente compra. Não, não é assim que eu faço e também não recomendo vocês fazerem isso, né? Só para ter dar uma separação aqui de compra, venda, enfim. Mas se vocês notarem aqui, ó, der um zoom um pouco mais longe, eu estou no gráfico de 5 minutos, né? Eu opero no de 5, mas eu estou visualizando aqui no gráfico de 15, às vezes no de 30, no de 60, no semanal, enfim. Igual o de 30 aqui, ó, vamos utilizar o de 30. Ó, o preço ontem faz a correção aqui em cima, explode para cima. Hoje ele tentou descer, não conseguiu, né? Esse candle 12 já defendeu, empurrou o preço para cima. O mercado andou lateral no finalzinho da tarde, que é onde a maioria já parou de operar. Ele veio e empurrou o candle para baixo, né? O preço para baixo. Se a gente der um zoom um pouco mais distante disso aqui, ó, aqui o preço travou, né? Na correção. Aqui, ó, olha só, interessante aqui atrás. Ó, quantas vezes ele bateu aqui, ó, nesse mesmo preço ali, que é o 111,027. Várias vezes ele bateu aqui, ó. Passou para cima. E aqui também passou para cima. Enfim, isso aqui é uma resistência muito forte. Então, geralmente, resistência, não estou falando que isso é uma regra que sempre acontece isso. Vamos supor, o preço está vindo, é muito difícil ele já fazer isso aqui de uma vez. É difícil. Ele sempre vai dar uma testada, volta, deixa aquele pavio, aí trabalha, faz um pullback, tenta romper novamente, entendeu? E assim vai indo. O preço ele nunca vai vir igual ele veio daqui, ó. Ele veio, corrigiu. Vocês podem notar que ontem ele tentou passar para baixo, outros dias anteriores desse ponto ele tentou passar para baixo. Então vocês podem notar que aqui há uma certa dificuldade para o preço deslizar daí em diante, né? Então é um ponto que a gente tem que ficar atento. Atento no quê? Atento em compra, atento em venda? Nos dois. Porque funciona da seguinte maneira. A maioria das pessoas, elas optam por operar de uma maneira muito impulsiva, né?
ela vê de repente esse movimento. Tem gente que tá igual esse aqui é o candle, esse vermelho aqui, ó, de 18 horas. Pois tem gente que estava operando 18 horas. Eu costumo operar só de manhã, que é onde tem o melhor movimento, o maior volume, é onde eles geralmente, já direcionaram o mercado para a direção que eles querem ir. Então de manhã é o melhor a se fazer. Então dar esse candle aqui, a pessoa, eu não vou nem usar esse 109 aqui como exemplo, né? Eu vou usar qualquer um aqui. Então a pessoa vê, não, agora vai subir 64, não, aí desce, não, isso vai descer. Tipo assim, nunca tem começo, meio e fim a operação dela. Simplesmente começa e do nada também termina. Porque começou do nada, então termina do nada. Não tem uma análise por detrás. Ela simplesmente olha para o gráfico e pensa assim, meu, tá subindo forte, então eu vou comprar. Aí daqui a pouco vem um candle, como nesse caso aqui, o 65 devolveu. Não, não, agora é venda, né? Eu vou pegar um exemplo aqui um pouco mais bagunçado, né? Aqui, ó. Deu venda, depois deu compra, deu venda. Para falar a verdade, não deu nada, né? O preço só trabalhou dentro da região. Para falar a verdade, não deu venda, não deu compra, não deu nada. Mas na cabeça dela, ela tá assim, não, aqui deu venda, não, agora deu compra. Então ela acaba fazendo todas as entradas aqui, ó, tudo. Ela vai entrando em todo o candle e ela sai em todos eles. Sem ter uma base, sem ter um fundamento, sem ter uma análise por detrás. Às vezes a pessoa até analisa, para falar a verdade. Às vezes ela pensa assim, meu, amanhã, que é o correto, né? O que a minoria faz é o quê? Eles traçam um plano de trade, né? Para o dia seguinte ou um pouco antes de começar as operações. Ele faz um plano de trade. O que é o plano de trade? Ele faz algumas marcações no gráfico e ele fala assim, meu, quando o preço chegar nesse ponto aqui, o candle está trabalhando, quando chegar nesse ponto aqui eu vou ver se ele vai romper. Se ele romper, lindo, eu vou entrar comprado. Agora se ele trabalhar aqui e tal, dar um sinalzinho de fraqueza de venda, eu vou entrar na venda e tal. E que é o correto. Ele fez um planejamento ali por detrás, mas só que chega na hora, o que acontece na hora? Eu tô falando, gente, o que eu vivi na pele, tá? Na hora, o que acontece? Vamos dizer que ela traçou esse ponto aqui, essa resistência, né? E aqui o suporte, esse fundo aqui. Aí, o correto é o quê? É você trabalhar nas extremidades. Entendeu? Por quê? Eu só trabalho nesses pontos aqui. Igual o mercado, ele fechou aqui, né, no 111,025, uma coisa assim. Então vamos dizer que ele abre aqui, aí ele vai dar uma puxadinha aqui, aí ele vai dar um candlezinho para cima, positivo. Não dá para mim entrar nessa compra, porque até então não sei qual é a pretensão deles, o que eles... Para falar a verdade, a gente nunca sabe, né? Mas a gente vai analisando, vendo o comportamento de cada um e a gente vai criando probabilidades, chances, vamos diminuindo, vamos excluindo algumas coisas, né? Não, isso não está muito favorável para compra, por causa disso, por causa desse motivador, por causa dessa curva de juros ou por causa do times e trades, enfim, você vai tentando diminuir a chance de você tomar o stop, né? Então, eu não opero no meio. O meio não é lugar para você fazer entrada. Estou falando o que eu faço e tem dado certo. Se vocês forem lá no meu Instagram ver, eu sempre coloco lá, não é sempre, né? Mas geralmente nos stories ou até no Reels mesmo, eu coloco às vezes a pontuação que eu peguei, quantas entradas eu fiz. Geralmente é uma ou duas no dia. O valor que eu fiz, entendeu? Mas eu tento fazer de tudo para não operar aqui dentro, porque igual eu falei, o preço está trabalhando aqui, você não tem noção para onde ele vai. O mercado pode trabalhar assim, ó,
de lado e você fica perdido caçando operação onde não tem. Agora, quando ele chega numa resistência ou no suporte, já fica melhor para você entender. Para não estender muito, é igual aqui, ó, esse ponto. Vamos procurar entender por que o preço travou aqui, ó. Igual, se você faz uma entrada, essa entrada ela tem que ter saída, né? Vamos dizer que você entrou no primeiro candle do dia, já no desespero, né? Aí você entrou, não, já deu 500 pontos, mas eu quero 800 pontos, porque ele vai subir mais. Não é assim que funciona. Tem trades e trades, entendeu? Mas não é dessa maneira que funciona. Procura entender por que o preço travou aqui. Pega, vamos colocar no de 15 minutos, ó, tá aqui, ó, certo? Dá um zoom, marca o ponto, aqui, ó. O preço travou aqui, porque aqui tem uma resistência. Aqui, ó, vocês podem notar, ó. Tá vendo? Que o preço ele fez um topo aqui, ó. Então, se ele fez um topo, vamos ver se tem mais coisa lá atrás. Deve ter aqui, ó, aqui também, ó. Eu não vou estender muito para não ficar muito longo o vídeo e chato, né? Mas procure entender a hora de você entrar e a hora de você sair da operação. Aqui foi uma bela operação aqui de venda hoje, né? Esse gráfico aqui é de hoje, dia 29. Com risco retorno muito bom, diga-se de passagem, né? E quem pegou, pegou, né? Quem não pegou acabou tomando stop, achando que o mercado ia subir. Mas enfim, procura identificar as extremidades do preço, do gráfico, topo, fundo, suporte e resistência. Procura identificar isso e faz um teste. Procura operar quando o preço chegar, né, nesses pontos. Não tô induzindo ninguém a quando o preço chegar aqui você vender e muito menos quando chegar aqui comprar. Mas procura analisar o comportamento do preço, do candle, como ele está agindo, se está ficando pavio, se não está, se o preço está cansado, se ele já vem de repente, né? O preço ele já vem lá de cima, lá, vamos dizer que ele já desceu 2.500 pontos. Cara, não estou querendo dizer que ele não pode descer mais 2.500, ele pode, mas procura analisar o cenário do mercado e procura entender os porquês do preço chegar em tal ponto e de querer ir até tal ponto. Às vezes ele tem liberdade para andar mais, vocês podem notar, e às vezes ele fica mais restrito. Beleza?